E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje é um episódio especial, porque a única razão pra fazer ele foi por causa do filme Oppenheimer, né? Que eu lembro de escrever já sobre a biografia dele, mais ou menos, no Instagram, um resumo, né? No ano passado, né? Em agosto de 2022, quando o trailer saiu, né? Aí eu li a biografia dele no National Academy of Science, que é uma instituição da Europa, não sei se é da Suécia, ou dos Estados Unidos, mas enfim. Tem várias biografias de várias pessoas importantes na física, química, especialmente na física e na matemática. E eu achei bem interessante porque eu não conhecia tão bem. Eu conhecia mais o Stanislaw Ulam, né? Pra quem assistiu o filme do Oppenheimer, eu recomendo muito que você assista As Aventuras de um Matemático, que conta a história do Stanislaw Ulam, né? Criador do algoritmo de Monte Carlo, junto com o Nicholas Metropolis, que também estava no time aí do Oppenheimer. Nicholas Metropolis era um cara muito importante. E esse algoritmo de Monte Carlo foi extremamente importante para a explicação da simulação da fissão nuclear computacionalmente, né? E até hoje é usado para simulação de sistemas nucleares, né? Da fissão nuclear em si. E o Oppenheimer foi o líder, né? Ele foi o líder principal, ele estava em todos os momentos ali. A biografia que eu citei, que eu vou usar como base aqui, é do Hans Bethe, que era aluno do Oppenheimer, participou também do projeto Los Alamos e também é citado nas teses do Oppenheimer frequentemente, né? E ia na casa do Oppenheimer e tal, né? Então a biografia dele é bem contundente, né? Uma pessoa que tava próxima. Um amigo, né? Só que a gente não vai focar nessa série, até porque essa daqui é a parte um na vida dele. A gente vai falar da vida dele, a gente vai falar mais do trabalho acadêmico dele. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele, mas a maior parte aqui a gente vai focar nos trabalhos deles acadêmicos de forma cronológica, né? É impossível falar tudo num episódio, que é muito paper. Deixa eu começar em 1928 até 1940 e pouco. Até se tu falar em 1950, né? Então é muita coisa. Por isso a gente vai se ater ao principal, né? Sempre com resumos, né? E o que a gente vai fazer agora, né? Vou tentar falar um pouco sobre o começo dele, sempre focando na parte acadêmica, e depois a gente explica essas partes, esses pormenores, né? Primeiro, eu não vi o filme ainda, né? De novo, assista As Aventuras de um Matemático do Stanislaw Euler, né? É um cara matemático super importante também. Creio que até mais que Oppenheimer. Mas é, esse filme também parece ser bem legal. Eu quero assistir 3 horas de filme, né? Do Christopher Nolan, enfim. Primeiro, o pai dele, ele era alemão. De 17 anos ele foi para os Estados Unidos. Ele era um portador textil. E ele é um cara bem afeiçoado, tinha bastante grana. Ele gostava muito de pinturas, né? Até tinha 3 do Van Gogh. Eu creio que esse seja original, né? Então ele era muito afeiçoado já. Era um cara de cultura, né? De certa forma. A mãe dele era uma pintora, estudou em Paris ainda. Se não me engano, era de Baltimore. Não lembro especificamente. É, então, os pais deles eram pais bem assim. É, tinham um certo sucesso, assim, né, natural, né? Com 11 anos ele ficou interessado em mineralogia, né? Não sei se. No começo do filme com certeza vai mostrar essa parte, né? Ele ficou interessado nessa questão da mineralogia, que mostrava que ele era nerd, né, já, né? Em 1922, ele entrou em Harvard, especificamente para fazer química. Depois de um tempo, ele começou a achar chato química e foi para física. Então, inicialmente, ele foi para química. E o Hans Bethe, o amigo dele, vai falar na biografia, né? Sobre como ele é muito ávido de leitura, aproveitou o máximo tempo ali para ler, o máximo que podia na biblioteca da universidade. Estou falando de Harvard, né? Além de aprender grego e latim, ao ponto que posteriormente ele vai falar que o Oppenheimer, ele
outro amigo dele, ele lia os livros do Platão em grego clássico, né? Pra quem não sabe, o grego clássico, ele é um grego arcaico e isso difere para diferentes épocas, né? Então, o grego clássico não é igual ao grego de um período posterior a Cristo, né? Sei lá, 300 anos depois de Cristo, enfim, o período bizantino e coisas do tipo. É um grego mais difícil. Eu, por exemplo, por causa de teologia, estudei grego koiné, mas ainda mas eu sinto que o grego clássico é bem mais difícil que o koiné. Porque o koiné é o grego de rua, né? Da época, né? O grego clássico é mais refinado, né? Enfim, então eu só tô tentando dizer que é realmente difícil você ler Platão em grego clássico se você não é de humanas, né? E ele fazia isso. Ele graduou summa cum laude, que é basicamente quer dizer que você se graduou com honras, né? De repente escreveu uma boa tese final ali, enfim. E ele terminou o PhD dele em 2 anos, em vez de 5, que era o normal. Então ele era bem rapidinho. Depois ele deu uma viajada, né? Foi pra Cambridge, pra Leiden, Zurich, Caltech, para várias universidades. Em Cambridge ele conheceu o Lord Rutherford, que da teoria aí do átomo. Max Born, conhecido pela regra de Born, normalmente em da física. Mas também para várias questões relacionadas à física quântica. Também trabalhou com o Pauli, das matrizes de Pauli, que você conhece na computação quântica. Eu, por exemplo, eu sou da ciência da computação, né? Então, a única razão que eu me interesso por física é por causa que eu estudei computação quântica, né? E aí a gente tem que aprender, não tem como. Senão você não consegue entender o conteúdo, né? Você tem que aprender física clássica e quântica. Senão você se perde no conteúdo, você não entende o que está acontecendo. Então, uma coisa que é muito usada é as matrizes de Pauli nessa questão, né? Que foram desenvolvidas por Pauli de Dirac, enfim. Mas muito do trabalho também do Oppenheimer, das obras deles, vão estar relacionadas a pontos fundamentais que são relacionados à computação quântica também. Que são úteis para quem estuda essa área, né? Lembrando que ele, na época que ele fazia esse trabalho, tanto Heisenberg, Schrödinger e outros estavam ativos, né? Então ele nasceu numa época que a física quântica estava florescendo, que ela não tinha estagnado como hoje, né? Tô dizendo que a teoria quântica estagnou, mas comparado anteriormente, ela estagnou um pouco, né? Teve um grande avanço rápido na teoria, várias coisas fundamentais, mas na minha opinião, talvez tenha estagnado um pouco. Posso estar errado. Os amigos dele chamavam de Diop, né? E o Hans, ele fala muito sobre, na biografia, sobre como o Oppenheimer era um bom professor, né? Ao ponto de todos os alunos gostavam dele. Os alunos próximos, né, na faculdade. E iam na casa dele e tal. O Hans, por exemplo, eu falar que eu gostava muito de ir na casa dele. E era extremamente didático. Tipo, quando ele vai pra Academia Nacional de Ciências, ele vai ter um foco muito grande nessa questão de buscar pessoas jovens na área de física pra treinar, né? Então ele tinha muito essa questão de ensinar, né? E talvez isso seja parte de como ele foi bem sucedido nessa questão como líder do projeto Los Alamos, né? Porque ele já tinha esse dom de ensinar e de é, dirigir as pessoas nesse contexto, né? Enfim. E aí, tem várias. A tese dele, é, o PhD dele, foi na. Tá foi em alemão, parece que foi escrito. Mas foi sobre teoria, na teoria quântica, né? Creio que poderia ser visto como uma teoria quântica de moléculas. Primeiro paper em 1997. E a gente vai seguir os papers de ordem cronológica, né? Mas esse PhD aí a gente não vai falar especificamente. Que eu vou ter que ter acesso antes, né? Talvez alguns papers que eu não fale nesse episódio eu vá em outro, no próximo, né?
E, enfim, os estudantes dele, principais, né? O Hans vai citar o Fritz Kalker, George Volkoff, é, Phil Morrison, Joey Keller, Willis Lamb, Bernard Peters, Bill Ratito. Enfim, tinha vários alunos que eram conhecidos, né, dele. Em 1936, ele se tornou professor na Berkeley. Lembrando que ser professor na universidade exterior é bem difícil, comparado ao nível de dificuldade de ser jogador de futebol. As pessoas comparam hoje, né? Somente hoje, porque hoje tem até mais competição que antes. E em 1950 ele foi eleito para a Academia Nacional de Ciências, né? Um paper muito importante na história dele, que eu vou falar posteriormente, é o paper do Enrico Fermi sobre o urânio e sobre a possibilidade aí da ação nuclear, né? Experimento específico do Fermi, que a gente vai ver posteriormente, assinado a isso no meio da guerra. No meio da guerra ele escreveu esse paper. Enfim, é um paper muito importante nesse contexto. Então, eu vou citar os papers em ordem cronológica, eu não vou falar o ano, mas tá na descrição, né? Então, eu vou falar em ordem cronológica, tá na descrição em ordem. Os papers que eu vou falar eu vou resumir, né? A maioria dos papers é pequena, então, mas eu vou tentar resumir os pontos principais deles. Então, eu creio que esse daqui é de 1928, né? A teoria quântica da distribuição de intensidade contínua de espectro. Então, aqui, nesse paper, ele vai falar um pouco sobre absorção nesse contexto da teoria atômica, né? Algumas coisas não foram descobertas propriamente, né? Por exemplo, o nêutron não tinha sido descoberto experimentalmente ainda. Positron, enfim, essas coisas não tinham sido descobertas. É, nós estamos falando de 1927, né? Várias coisas estão debaixo dos panos ainda, né? Mas nesse paper ele tenta descrever a forma que a absorção ocorre nesse contexto com relação a raios X. Então, eu creio que não acho necessário descrever as equações principais aqui. Pro próximo. O segundo é sobre a teoria quântica de moléculas. Ele já usa alguns termos aí relacionados à equação de Schrödinger. Com digo relacionados que tem a ver com a movimentação de uma molécula no contexto quântico, né? Lembrando que a teoria quântica ela é especificamente importante para prever a posição a forma como de movimentação de moléculas no campo subatômico, né? A teoria clássica não consegue explicar corretamente. Você precisa de uma teoria quântica de moléculas para você avançar em química. E esse avanço é extremamente importante para que o projeto do Los Alamos no futuro fosse bem sucedido, né? Então nesse paper tem uma equação específica, por exemplo, que descreve o movimento de elétrons, por exemplo, nesse contexto, não importa que tipo de molécula. E os termos usados, eles sugerem já um entendimento que não estava completo ainda nesse tema, né? Porque é diferente quando a gente pega um livro-texto atual, a gente já vê tudo prontinho lá, essas descrições, né? Mas aqui é uma investigação, né? Quando a gente vê os papers de forma cronológica, uma investigação que não está completa, né? As pessoas estão tentando entender como as coisas funcionam. Então, nesse paper eu tentei descrever mais ou menos de forma matemática, né? Como explicar o movimento de moléculas usando a teoria quântica, né? O próximo paper é o. Vou começar com esse daqui. Sobre a teoria quântica do problema de dois corpos. Que é bem importante na física, né? E aí, aqui a gente já consegue ver o começo das coordenadas polares que a gente vê na esfera de Bloch. Então, para quem estudou computação quântica, talvez
saiba, né, essa representação de como a gente representa tridimensionalmente e geometricamente a forma como o elétrons, por exemplo, no contexto de um computador quântico, como eles se comportam, né? Então aqui a gente já vê uma forma, vou tentar explicar de uma forma simples. Então, aqui ainda não é usando coordenadas polares, né? Tipo, você tentar descrever geometricamente de um ponto de vista de tridimensional, né? A forma que o movimento acontece nesse contexto. Porém, a gente tem aqui uma. Ele tenta representar esse campo num campo hiperbólico, então uma geometria hiperbólica, uma geometria já tridimensional, como a forma que você poderia explicar uma reação, talvez uma reação química, por exemplo. Então, creio que essa seja uma forma simples de tentar explicar o teor desse paper, né? Só que agora eu tô pensando, acho melhor eu colocar as equações. Porque aqui, como a gente tá no podcast, é difícil explicar. Vou tentar explicar de uma forma simples, né? Então tem uma parte aqui, por exemplo, que ele tem aqui. é, Ele tem aqui, por exemplo, N, NKM, vai representar as coordenadas relacionadas a esse sistema, e depois as coordenadas posteriores desse sistema, né? Que é N', K', e M'. Esse primo na verdade, é chamado em inglês como prime, que é tipo tipo um risquinho que tem do lado, pra fazer essa relação. Aí você pega essa soma nesse contexto da forma rotacional que esse sistema vai ter nesse ambiente. Então, uma coisa importante nesse contexto é você ter formas de escrever rotação nesse sistema, né? Porque quando um átomo de hidrogênio, por exemplo, ele se move, um grupo de átomos de hidrogênio, para você descrever ele, se descreve de forma é, tridimensional, né? E é um sistema que tem rotações simétricas, né? Essas rotações simétricas elas podem ser descritas usando fórmulas comuns para descrever rotações no campo esférico. Não é um campo bidimensional, né? É tridimensional. Embora você pode representar das duas formas, a melhor forma é tridimensional, né? Então, nesse caso, tem uma parte que vai falar que é a soma, nesse contexto de uma rotação 2π, a energia E, dividido por 3 vezes a constante C. A gente tá falando sobre energia, né? Então, constante da luz. E aí a gente tem uma parte representando essas coordenadas, né, polares. Nesse contexto ainda não é dessa forma, eu creio, né? Não tem uma descrição tão específica, né? Como a gente vê posteriormente. Fica muito mais fácil de entender, né? Tridimensionalmente como isso ocorre, né? Então, uma coisa importante nesse contexto, além das coordenadas para descrever a posição das coisas, você tem que ter a frequência relacionada à forma como essas moléculas estão se movendo. Enfim, são dois corpos se movendo nesse contexto quântico, né? Então, você tem que ter relacionada à frequência, tem relacionada ao barulho nesse ambiente, perturbações nesse sistema, enfim. E ele vai descrever aqui também essa questão da parte ortono, acho que a forma em português de falar é ortonormal, né? Então, que é isso? Pra quem não sabe, sistemas quânticos, principalmente em entanglement, eles são ortogonais, né? Eles dão um resultado contrário do outro. Então você tem, por exemplo, uma massa de um núcleo, né? Do átomo. E a gente tem os elétrons ao redor, nêutrons e blá blá blá. E eles estão rodando ali, né? É uma forma mais visual de entender, como se fosse uma fase que contínua, né? De rotações. Uma fase de onda, né? Que comporta como onda. Dessas moléculas nesse contexto. E esses elétrons, eles têm spins, né? Eles têm rotações que
nesse contexto pode ser de cima para baixo. Então ele pode estar para cima ou para baixo. É, se você. Quando tá para cima, quando tá para baixo, né? Então tem o ground state e o excited state. O estado que é o zero, por exemplo, e o estado que é um. O contexto de computação, né? O estado que ele tá para cima e para baixo, né? Ele pode estar excitado ou não, o sistema, né? O elétron, né? Ground state ou excited state. E ele descreve, usando também esse contexto de coordenadas, a forma geométrica que esses estados ortogonais se aconteceriam continuamente em uma fase de onda, né? Também a absorção que poderia ser acontecida que poderia acontecer nesse contexto. Então ele tentava explicar no geral, né, um resumo, né, a densidade de energia e a velocidade fotoelétrica por átomos num campo tridimensional. Então, lembrando que, pelo que eu ouvi falar, né, meio que demorou para as pessoas usarem matrizes e essas coisas na computação, na física quântica, né? Não era uma coisa. Foi Heisenberg, eu acho que introduziu isso e outros acadêmicos, não sei se Baxborn também. Então, posteriormente, cada vez mais essa forma matricial vai aparecer. E cada vez mais vai aparecer essa forma tridimensional num campo complexo, né? Então, você já estudou números complexos, você vai entender que é muito importante para você descrever rotações e sistemas físicos. Então, nesse contexto, é um campo complexo. Então, tem o qubit, né? No contexto de computação quântica, você tem as rotações que esse qubit pode fazer, né? As transições e a evolução desse sistema, eles vão se dar pela forma que as rotações vão acontecer nesse sistema, né? Pode ser uma rotação de 2π, pode ser π/8, π/2, enfim. Essa rotação você vai medir no seu sistema. E ela pode ser descrevida, né? De forma tridimensional, né? Lembrando que o campo complexo é muito importante para descrever essas rotações cordialmente, né? Então, esse paper on the quantum theory of the problem of two bodies é bem importante. Não deu nem 17 páginas. Escrevi certo aqui. Depois vai ter sobre a teoria quântica da polarização e impacto da radiação. Uma coisa que ele vai falar muito nos papers dele, relacionado principalmente à absorção de nêutrons. E a absorção de nêutrons é muito importante para a fissão nuclear. Então são coisas que a guerra nem tá esperando para acontecer. Mas a gente tem, porque alguns papers dele ele tá falando exatamente de coisas relacionadas. O que seria posteriormente importante para a fissão nuclear. Então, nesse caso aqui, ele vai falar sobre a velocidade da estação de elétrons. Elas diminuem. Assim a polarização também diminui. Então, quando a velocidade de um elétron que está excitado diminui, a polarização também diminui. Escrevendo também ainda de forma coordenadas polares já. E tentando descrever como a radiação ocorre nesse contexto, né? E para explicar a radiação você precisa da teoria quântica e entender bem isso seria extremamente importante para entender outras coisas relacionadas à forma química que esse contexto ocorre, né? Próximo paper. 3 notas na teoria quântica e efeitos aperiódicos, né? Então, que ele vai descrever, por exemplo, como um átomo emite elétrons sob a influência da luz. Ele descreve uma parte relacionada como uma partícula numa caixa e uma aplicação para condução metálica, né? Uma explicação de como a radiação é, como que um sistema metálico se comporta na presença de radiação, né? Várias descrições relacionadas a isso. Então vamos pro próximo.
A gente tem que seguir, tem bastante coisa. O próximo paper. Aqui a gente vai ter que citar alguns papers do Dirac, porque tem uns que citam o Dirac, eu tô comentando um paper do Dirac, né? Paulo Dirac. Que é super importante também. Tem um aqui chamado sobre a teoria quântica das correntes de campos autoelétricos. Né? Isso aqui é bem pequenininho. Só que eu achei bem importante, eu achei bem interessante, né? Porque uma coisa importante, essa forma de explicação, principalmente dele. Porque teve um paper do Dirac, tava falando que parecia que tinha um efeito que criava meio que fendas, gaps, que eram preenchidos por nêutrons. Eu vou explicar posteriormente. E tava falando sobre isso num paper posterior. Nesse daqui, ele vai falar sobre, por exemplo, se tem um fio de cobre, alguma coisa assim, que tá conduzindo eletricidade. Ele vai falar que tem partes desse fio que, obviamente, não tem uma distribuição de energia enorme. Se você pegar geometricamente partes específicas, você pega com o microscópio, você vai ver que, obviamente, tem partes que não emitem a mesma eletricidade no contexto total do sistema, obviamente. Que tem crateras. Você pega com o microscópio e vê esse efeito elétrico passando. Vai ver fendas, né? Nesse sistema, né? Nos elétrons que estão passando pelo fio. E os elétrons, quando eles passam por um cabo que está servindo de cobre, por exemplo, eles são elétrons livres, né? Mas a forma como o cabo ele é sobreposto, né? Faz eles circularem uma direção, né? A eletricidade, por exemplo, quando ela corre dessa forma. Né? Então o movimento é livre, mas a forma como o circuito ele é criado que permite que os átomos, os elétrons, perdão, eles vão para a direção correta, né? Para dar eletricidade. Para passar a eletricidade nesse contexto. E se você tem um sistema fechado nisso, você tem até um sistema tem um tipo de gás nesse contexto, né? Um sistema fechado. Então, ele meio que descreve uma, 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 uma forma de descrição relacionada a como campos elétricos passam em cabos. Queria que seria a aplicação do que esse paper diz, né? É pequeno. O próximo, a teoria quântica do efeito Ransauer. E aí, esse efeito Ransauer, ele é relacionado a forma de produção de energia relacionada a uma quantidade específica no elemento neon, argon e xeon. Elementos nobres, né? Só como eu não sei muito sobre o efeito Ransauer, eu prefiro não falar muito sobre ele. Aqui tem um paper do Dirac, depois ele vai citar, que é sobre a teoria quântica do elétron. Que o Dirac tá na descrição desse paper também, né? Eu vou descrever aí matematicamente como se descreve de forma matricial. Esse paper é muito importante porque essa é a base da computação quântica posterior, né? Você vai usar muito dessa parte de álgebra linear nesse contexto. E a gente tem formas de descrição da movimentação de elétron nesse contexto, usando várias coisas comuns aqui. Tem vários compostos explicados sem mostrar. É uma forma matricial da descrição de como esse sistema tá agindo, né? Nesse contexto, você quer descrever a rotação desse sistema, nessa fase de onda relacionada à movimentação dele. Você tem várias matrizes que são bem identitárias e parecidas com a de Pauli para descrição dos movimentos desse sistema. E
Essa teoria praticamente foi usada por Oppenheimer para discutir algumas coisas relacionadas à forma como o elétron funciona, né? Que aí, relacionado a esse paper do Dirac, ele vai falar num paper sobre a teoria quântica da captura de elétrons. Aqui não é absorção de elétrons. Não, acho que. Não, aqui é captura de elétrons. E aí, ele vai explicar como. Que a absorção de elétrons é quando elétrons combinam com fótons através da força fraca. Um exemplo é em estrelas colapsando, em que fótons e elétrons mudam para nêutrons. Neutrinos escapam gerando energia. Nesse contexto, parece que o. Acho que a absorção na verdade, isso aqui é captura de elétrons, né? A absorção de elétrons ou nêutrons no caso, a fissão nuclear, né? Tem outro paper que fala sobre isso. Então, nesse contexto desse sistema, o átomo parente vai ter também o átomo filho, né? Filho, que vai no fim soltar energia, por exemplo, de forma como raio-x, né? Uma reação específica, né? Então, aqui ele descreve um pouco sobre a captura de elétron, da absorção. O próximo, tá quase acabando já. A gente não vai terminar todos ainda. Ele vai falar sobre uma nota na teoria da interação de campos em matéria. Então, se não me engano, é um paper pequeno também. Ele vai falar como funções de onda devem ser antissimétricas em elétrons e prótons. Esse paper é muito sobre quantum field theory, né? Teoria de campos quânticos. E essa parte aqui, tô tentando ler o que eu escrevi porque tá meio ruim, né? Massa do próton e eu acho que eu vou pular isso daqui. E aí tem o paper do Dirac, que sugere que prótons, que eu falei antes, né? Ficam em fendas de energia negativa no, no, no paper sobre a teoria dos elétrons e prótons, nesse caso do Dirac. Então ele sugere que prótons ele ficam em fendas de energia negativa. E aí o Oppenheimer discute sobre isso, né? Ele tenta falar sobre essa questão. O Dirac vai falar que meio que é como se você preenchesse os prótons, esses gaps de prótons da distribuição de elétrons. E nesse contexto, elétrons e prótons se aniquilam, né? Que a gente chama na parte de notação, na física quântica de annihilation. Que você põe tipo um dagger, tipo uma cruz. Tem, por exemplo, alfa 01 mais beta 01. E você tem o complexo conjugado dele, que vai ser alfa dagger, que é uma cruz, e o beta dagger, né? Vai ser o de aniquilação, o contrário, né? Então, e se você somos dois dá igual a zero. Hum. Uhum. Não, então se eu pegar um prato com um pouco de macarrão. Tá. E aí, gente, nem sei isso aqui. Só continuando o que a gente tava falando no último. Essa eu já vou considerar uma parte 2. E tava falando do paper do Dirac sobre a teoria dos elétrons e prótons. Que ele descreve e sugere, né? Que prótons
Na verdade, seriam vindas de energia negativa, contexto do átomo, e que o próprio Oppenheimer vai descrever sobre isso, né? Que nós deveríamos, com dificuldade, esperar qualquer estados de energia negativa de estarem vazios, né? Porque o Dirac estava sugerindo que esses estados vazios seriam os prótons. E que os prótons encher esses gaps com prótons, né? Distribuição desses elétrons, né? Esses elétrons e prótons se aniquilariam. Nesse contexto, eles se anulariam um ao outro, né? Enfim, ele descreve essa questão aí. Então, se a gente pegar a própria tese do Dirac, né? Ele usa muito o princípio da exclusão de Pauli nesse contexto, que diz que dois elétrons, elétrons no mesmo átomo, pode tanto ter um valor idêntico para cada um dos seus estados quânticos, né? Que não mais que dois elétrons poderiam ocupar uma órbita, a mesma órbita, e dois elétrons na mesma órbita devem ter spins diferentes, né? Que são as rotações. Então vão ter que ser complexo conjugado do outro. Ao contrário, né? Do outro. Um para cima, outro para baixo. Lembrando que isso é uma ortogonalidade própria dos elétrons nesse contexto, né? Eles são ortonomiais. A base ortonomial são o contrário do outro. Então, esse princípio de exclusão do Pauli, de novo, diz que os elétrons do mesmo estado, do mesmo átomo, devem ter um valor idêntico para os seus estados quânticos. E uma coisa que, continuando no do Dirac, né? Tem essa questão da energia negativa nos elétrons ao próton. E que dessa questão dessas partes vagas, né? Buracos nesse contexto. Seriam preenchidas por esses prótons, né? Então a questão seria, será que essa energia negativa aqui são prótons ou não? Essa indagação, né? Usando o princípio de exclusão do Pauli como base. Pra quem tem uma explicação melhor, por favor, põe nos comentários. Né? Depois tem outro paper, duas notas na transição da probabilidade radioativa, de radiação, né? Que é a evolução desse estado nesse contexto, né? Ele começa falando sobre, por exemplo, você pega uma função linear, descrevendo o Hamiltonian de um elétron. O Hamiltonian é a soma dos estados do sistema, né? Você pega todas as somas dos estados do sistema e você quer calcular a probabilidade da forma que a radiação vai ser emitida e desintegrada nesse contexto, né? Então você quer descrever as transições de radioatividade nesse contexto. E nesse contexto a energia é emitida como radiação, né? Você quer descrever essa transição, né? Como você converte energia para radiação. Especificamente, por exemplo, o Sol emite energia. Perdão, o Sol emite radiação. O calor que chega no seu corpo, ele chega por radiação. O seu corpo fica quente porque a radiação está batendo em você. Obviamente, se você ficar exposto muito tempo à radiação do Sol por muito tempo, de forma extremamente exagerada, sem proteção e tal, você pode pegar câncer de pele, por exemplo. Então, o calor que emite no nosso corpo é radiação. Isso é explicado já no livro do Maxwell sobre a termodinâmica, né? Já expliquei isso no comecinho. Que a gente fez uma revisão no nosso Instagram, né? Então, ele deu uma visão nesse paper que poderia ser aplicada posteriormente. Isso daqui é só indagações que ele está fazendo, né? Sobre como a forma que a radiação
se converte energia para radiação. É muito relacionado à terapia de radiação que é aplicada em câncer, né? Para você, são máquinas específicas. Elas mandam, se não me engano, eu não sei se qual os tipos de raio, a beta, gama. Eles mandam formas específicas ali de radiação para áreas específicas. O cara tem que, o médico tem que mover o paciente várias vezes para focar especificamente no tumor, né? Na região do corpo, para acertar diretamente o tumor e matar o tumor, né? Com radiação específica, né? Raios de radiação específicos para matar. Não sei quais tipos, né? Esse paper, 2 notas na probabilidade de radiação, de transições de radiação. É bem interessante, tá na descrição também. Outro paper anota sobre a luz como quanta e campos eletromagnéticos de 1931, que é um paper ainda mais interessante do ponto de vista para quem estuda computação quântica posteriormente. Eu sempre vou falar desse contexto porque é o que eu estou inserido, né? Não estou inserido no contexto de física somente, né? Eu estou mais para computação quântica mesmo. Por isso que eu estudo essa área, né? Uma coisa que vai ser citada em vários desses papers é uma equação específica do Maxwell. E vou notar várias vezes aqui. E vai ser div E de energia mais uma rotação de 4π e ρ, que é aquele P grego, que eu não sei como é em português, e F igual a zero, né? Equação presente bastante nesses papers. E ele cita um exemplo nesse contexto, que ele tá tentando descrever campos eletromagnéticos com relação à luz, né? E ele descreve uma caixa que tem paredes reflexivas, né? Que refletem perfeitamente a luz que está sendo transmitida ali. Uma caixa fechada, né? Então você tem ali polarizações de ondas batendo nela constantemente. E ele queria descrever nesse contexto a ortogonalidade de funções nesse contexto. Então, a teoria quântica tem uma ortogonalidade que é primordial para ela funcionar. Representação de progressiva de ondas polarizadas. A forma circular que essas ondas polarizadas se comportam. E como ondas esféricas de um momento angular específico, né? Momento, massa vezes velocidade. E o momento angular é bem específico atrelado a essa questão relacionada à posição das partículas nesse contexto esférico de coordenadas polares. Então já tem uma descrição bem legal de coordenadas polares nesse contexto, que é a esfera que todo mundo conhece na computação quântica como esfera de Bloch, que descreve a evolução do estado desse sistema ao longo do tempo. Você quer saber onde a posição dos qubits ao longo do tempo, né? Só que mesmo no final ele já mostra que ele mesmo fala que tem muito a envolver nessa teoria, né? Embora a gente tá falando de 1931, obviamente muito já foi feito nesse contexto. O último, acho que quase que tá no último, né? Outro paper também da descrição sobre o, eu não sei como traduzir range. Acho que é alcance, né? Não, alcance de elétrons rápidos e nêutrons. E aí ele pergunta, né, se nêutrons são formados em raios cósmicos, né? Ou na construção de núcleos, provavelmente de átomos, né? E tem uma equação específica que vai ser 4π relacionada à rotação do sistema, E de energia, provavelmente relacionado ao elétron, outro E de energia provavelmente total, dividido por mc ao quadrado, relacionado à forma como essa energia se move nesse contexto. E você pega o logaritmo dessa energia. E tem também tem nesse contexto, além da forma de descrever essa movimentação
Para escrever uma movimentação de sistema, você precisa da massa, você precisa da densidade, do contexto físico que ele está inserido, você precisa da forma como esse sistema se locomove. Obviamente aqui, em descrever partículas, a gente precisa da constante de Planck, a gente precisa de coisas relacionadas à massa, à constante da luz, enfim. Nesse contexto, tem uma equação aqui que é o logaritmo de MC ao quadrado dividido por K, H e V, sendo que V é a ionização da frequência, a frequência de ionização, a frequência nesse contexto. H é a constante de Planck, se não me engano. K provavelmente é uma constante. E no final desse paper ele vai dizer que nêutrons, se eles existem, e essa questão é interessante porque ele vai falar tipo assim, tal coisa acontece se tal, isso se os nêutrons existir, né? Porque era só uma teoria até então. Só que em 1932, um ano depois desse paper, James Chadwick, ele descreve o nêutron, né? No experimento. Interessante que ele, um ano antes ele falava sobre, dessa forma, né? Se os nêutrons existirem, depois viu que existiam, né? Com a descoberta ali. Em 1932 ele já publica, após essa descoberta, né? Um paper chamado sobre a produção de elétrons positivos. E aí vai falar, por exemplo, entre aspas, do positron já, que são antielétrons. E o positron, se não me engano, o neutrino, ao contrário do nêutron. E os positrons foram descobertos pelo Carl Anderson, né, em 1932. E ele vai escrever também depois dessa descoberta, tanto do nêutron quanto do positron. E ele vai falar bastante sobre absorção de nêutrons, que é aí relacionada à fissão nuclear. A absorção de nêutrons já é pouco relacionada à fissão nuclear, né? Ele, ele é puxado pro núcleo, né? Essa é a absorção, né? Ele já descreve mais ou menos nos contextos. Né? E até o Bohr parece que ele discutiu sobre esse tema com o Bohr para escrever esse paper que ele agradece ele no final, né? Outro paper que é interessante sobre uma nota sobre as estatísticas de núcleos. Então ele vai te falar sobre como, por exemplo, dois núcleos com N elétrons. Ou dois elétrons. Dois núcleos com N elétrons e M prótons. Tem quando eles têm o mesmo estado interior, né? Eles não podem ter todos os estados moleculares possíveis que eles teriam se os estados fossem diferentes. Então, o que ele está tentando descrever relacionado à estatística da forma como o sistema funciona, né? Quando você tem, nesse caso, dois núcleos, né? Com N elétrons e prótons. Porém, eles têm um estado interior igual. Nesse caso, ele é limitado a forma como ele se move, né? A probabilidade de estado desse sistema é menor. Pelo princípio de Pauli de exclusão que a gente falou antes. Então, já falar que as estatísticas desse sistema sobrevivem na exclusão de Pauli. Né? Lembrando, quando dois elétrons estão no mesmo estado, né? Perdão, quando dois elétrons estão no mesmo átomo, eles podem ter valores idênticos, mas mas os dois elétrons não podem ocupar a mesma órbita. A não ser que eles tenham spins contrários. Né? Então tá tentando descrever limitações da forma como esse sistema se funciona, né? Então é basicamente isso, né? Por favor, se alguém tiver alguma questão a adicionar, algum erro que eu cometi, pode falar. De repente eu interpretei mal ele, né? Pra eu terminar essa parte, a gente só foi até 1930 e pouco. A gente vai continuar no próximo vídeo. Tem um paper sobre as limitações da teoria dos positrons. Especificamente, ele vai falar, por exemplo, no começo relacionado a invariantes de Lorentz e Gaudi, da conservação de energia nesse contexto, né? E
uma coisa importante, principalmente relacionada ao teorema de Noether, que a gente falou no canal. Essa questão da conservação de energia, a lei de Lavoisier, por exemplo, conservação de massa. Dessa parte de conservação de energia, né? Conservação de coisas na física, né? Que é chamada de simetria. Tem uma teoria chamada teoria dos grupos, que descreve a simetria de sistemas, por exemplo, na física. Então você tem o grupo de Lorentz, tem o grupo de Poincaré, tem um grupos relacionados, grupos simétricos, que descrevem as rotações de sistemas físicos, né? Se não me engano, tem o grupo de Minkowski também. Isso quer descrever uma partícula de luz trafegando no espaço. Você tem que. É importante entender teoria dos grupos, né? Porque você descreve as rotações de uma forma. É, num campo complexo. De forma bem interessante, né? E a forma como a energia se conserva, ela é descrita pela essa simetria. E pode ser encontrada na teoria dos grupos, né? Então eu estava tentando escrever essa mesma questão se aplicaria também para positrons. E vai falar sobre uma coisa chamada EPD, que é Electron Positron Distribution, ou distribuição de elétron positron. A dificuldade de definir operadores de energia e momento de densidade, né? Nessa distribuição de elétrons e positrons. Né? Você tem os elétrons, você tem os pares contrários a ele, né? E vai descobrir que é difícil analisar essa questão, né? O próximo e último de hoje, né? Sobre a. É que eu não sei traduzir scattering, mas tipo, é uma coisa que. É, como por exemplo, você põe uma luz uma luz no prisma e ela se diverge, né? Talvez seja uma boa tradução. Sobre a divergência, sei lá, do THC gamma rays, o tipo específico de raio gama. Que ele comenta os experimentos do Boete, escreveu a sua biografia, e Horn, e do Gray e do Tarrant. Ele compara esses dois experimentos. Parece que estava mais inclinado em mostrar que o do Boete e do Horn era melhor. E relacionado a esse tema, né? Eu vou dizer que uma coisa complexa nesse contexto é a superposição contínua do espectro de raio-x. Primeira vez que ele cita essa palavra superposição. Dos papers que eu li, a primeira vez que ele cita a superposição de partículas, né? Eu tenho que ver historicamente quem é a pessoa primeira que citou. Mas 1932 daí já tá afiado, né? Então a gente terminou por aqui. Foram bastantes artigos, né? Até 1931. Eu com certeza não consegui explicar eles com maestria, né? E eu creio que a melhor forma de entender eles mesmo é lendo, vocês mesmos. Que eu li, mas eu não consigo resumir tudo. Principalmente quando você não consegue mostrar as coisas. Por exemplo, quando tem um vídeo do canal que é sobre o primeiro e segundo teorema de Noether, sobre conservação de energia, né? Só que eu fui no. Eu fui com a caneta, né? No paper. Tá um vídeo no canal. Eu vou indo cada equação e vou explicando, né? É mais fácil de explicar assim, quando você tem só. Sem a parte visual, é mais difícil de explicar. E até porque é difícil. É difícil explicar vários papers nesse contexto. Que querendo ou não, grande parte é matemática, né? Então, na minha opinião, é difícil eu descrever de uma forma simples, né? Isso foi até legal, né? Mas até aqui, está em 1931, né? Eu vou tentar, durante a semana, essa semana que vai chegar, fazer outros episódios que tentam também descrever esses papers.
Até porque é bom pra mim, porque eu acabo aprendendo mais, né? Querendo ou não, várias coisas vários papers que ele escreve é muito interessante do ponto de vista pra mim, da computação quântica. Você acaba vendo como as coisas surgiram, né? Então, pra mim parece bem importante, né? Uma coisa que eu posso notar na pesquisa dele, que é bem focada em teoria quântica, pelo menos até agora, eu vi que alguns papers posteriores falam de fotossíntese e outras questões. Então, a gente vai ver. Mas alguns papers você já vê a forma nova da teoria quântica de se agir, né? Porque tem a teoria quântica antiga e a nova, né? Que ele mesmo cita. Que aí você já vai ver matriz, já vai ver é, notação de Dirac posteriormente, né? Que vai ser realmente importante para a computação quântica. E a forma que a gente aprende, né? É sempre na notação de Dirac. E muitos dos papers falam sobre radiação, absorção de elétrons, ou a captura. Muitos desses papers eles não dão um ultimato, né? É meio que são investigações, né? E ele mesmo, ele não tenta bater no martelo as coisas. Ele fala, ó, é desse jeito que parece ser. E é isso. Ele explica mais ou menos ali. Então sempre como se fosse uma investigação, né? O que é muito comum, por exemplo, quando você lê um livro do Clausius ou do Enrico Fermi sobre termodinâmica. Eu li recentemente, por exemplo, que é mais moderno do que o do Clausius e que do Maxwell. Você vê que esses livros, eles também têm uma questão de investigação, né? Eles não sabem ainda as coisas totalmente, né? Então, a gente que já tá no futuro, né? Já aprende no livro texto as coisas mais avançadas, né? Mais depois de todo o trabalho de outras pessoas para descobrirem, é diferente. Então, eu creio que qualquer pessoa que estuda física, química e, no meu caso, computação quântica, pode achar útil ler papers que historicamente são importantes, e você acaba aprendendo como as coisas foram se alinhando para aquela teoria existir. Então, por exemplo, a Bloch Sphere não aparece do nada, né? A esfera de Bloch que descreve a forma que a evolução desses estados quânticos ao longo do tempo de forma tridimensional. Você vê artigos do Dirac, você vê artigos do próprio Oppenheimer, ou do Pauli, ou do Max Born, Heisenberg. Você vê a evolução disso, né? Você vê, por exemplo, você aprende na faculdade ou no curso, ou no livro, sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Que diz que você não consegue saber o momento e a posição da partícula ao mesmo tempo. Tá? Usando, por exemplo, a questão de Schrödinger para prever o momento e a posição da partícula, você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. É um princípio da incerteza, né? Tem outras questões também relacionadas à superposição de partículas e entanglement, né? Também são coisas complexas que até então naquela época não eram bem desenvolvidas, né? Então, por exemplo, eu tenho um paper que eu faço superposição, né? Mas não é uma coisa tão é, discutida, parece. Esses papers até agora eu não vejo muito. Então, muitos dos papers eles falam sobre radiação, sobre coisas fundamentais da teoria quântica. Então, tem sobre a teoria quântica das moléculas, que é muito bom, por exemplo. Que você vai ver tem uma tentativa de descrever a forma como ela se move. Mas mesmo hoje é uma coisa complexa, né? Nesse contexto da teoria quântica. Você quer, por exemplo, descrever como as moléculas se comportam no sistema metabólico no corpo humano. Quer ter uma teoria cinética de como o remédio, ao chegar no corpo, se move e faz as coisas que ele tem que fazer. É difícil. E só a teoria quântica pode resolver, né?
também no contexto do neurociência, né? A gente escrever neuroquimicamente como as coisas acontecem, né? Também é teoria quântica envolvida, né? E muito dessas pequenos sucessos em papers como o dele e de outros, né? Por exemplo, a descrição do Dirac relacionado ao elétron e nêutron, né? O paper dele nisso que a gente citou é um paper super importante para esse tema e que é fundamental, né? Que é uma coisa que a gente já tem tudo mastigado, mas é diferente quando você tem tudo mastigado. Por exemplo, você vai aprender sobre termodinâmica. Um livro texto, por exemplo. É muito diferente de você ler os livros passados, né? Que nos passados você tem uma investigação sendo feita, né? E a forma que eles escrevem é mais fácil de ler. No livro texto, tudo vem mastigado, embolado. E obviamente você tem que ler o livro texto, mas quando você lê como as coisas se desenvolveram, né, na história, relacionada a física quântica ou uma teoria específica relacionada à computação quântica, por exemplo, você vê que o processo, e quando você lê esses papers, você entende muito mais desse tema do que alguém falando, né? É que nem, por exemplo, você vai ler Gorgias, ou Sofista, ou República de Platão, ou o Estadista de Platão. Se você vê alguém falando sobre esses livros, vai ter um entendimento X. Se você ler esses livros, você vai ter um outro entendimento, então, que vai ser muito maior do que você só ver a opinião dos outros. Então, eu mesmo tinha lido alguns livros de economia que citavam República, Política de Aristóteles, e no meu entendimento, quando as pessoas citam esses autores, eles não citam, ou falam alguma coisa desses autores do Xenofonte, por exemplo, sempre falta alguma coisa, porque você lê aquele livro inteiro, você sabe que tem muito mais coisa relacionada àquilo, você entende com mais teor do que alguém só falando por cima. Então, eu, há alguns anos já fiz alguns cursos sobre computação quântica, sobre física quântica também, mas é estranho quando eu ler os papers do Oppenheimer até aqui, né? Eu vou continuar e vou trazer outros vídeos. Meio que me dá uma forma melhor de entender o desenvolvimento da teoria e a prática da teoria, como os experimentos foram feitos e tal, para que chegasse ao que é hoje, né? Os erros que eles cometeram e os acertos, né? Por exemplo, a predição da teoria do nêutron, por exemplo, depois foi descoberta em 1932. Uma coisa interessante, né? Você sabia que tinha pessoas que falavam como se não soubesse que ele existisse, depois ele foi descoberto, né? É semelhante a raio de Schwarzschild, né? Foi conhecido como buraco negro, né? Pesquisado, por exemplo, por Penrose e Hawking. Esse tema foi bem interessante. E se você vê o desenvolvimento dessa teoria, demorou pra ela ser aceita, né? Então, recentemente a gente teve uma foto de um buraco negro, de fato. Então as coisas demoram no meio acadêmico, né? E, e analisar essa história por trás das coisas, a história por trás das teorias, né? Como ler artigos históricos, né? Porque quando você lê os artigos, por exemplo, do Dirac, do Oppenheimer, Max Born, você olha pro passado, né? Obviamente, você olhar no mesmo tema, por exemplo, da forma que elétrons se movem nesse contexto, você vai ver que a teoria se desenvolveu muito hoje em dia. Você vai ver algo completamente diferente. Porém, é bom você ver o passado e você tentar entender quais foram as formas que eles derivaram as equações e como eles escreviam anteriormente, né? A diferença do que é hoje. Algumas coisas são bem feias. Você vê, tipo, algumas equações que você fala, pô, mas pra... tem formas talvez mais simples de escrever, mas é porque você vai no livro texto, você vai ter um negócio mastigado, né? É, é que nem ele leu uma tese do Kurt Gödel,
em lógica relacionada, sei lá, o teorema de Gödel. Você vai lendo o paper dele, é bem diferente de você ler no livro texto. O livro texto tá meio mais mastigado. Se ler lendo o paper dele é bem mais complexo. Você tem que, por exemplo, o paper do Gödel, acho que é 1961, não lembro. Sobre o teorema dele é bem puxado. Somente quando você lê no texto original dele. É bem puxado de se entender. Eu tive que ler várias vezes pra começar a entender. E até fiz um vídeo no canal sobre isso, né? Sobre esse paper do Gödel, né? E, tipo, é bem difícil, bem complexo. Tem que ler várias vezes, né? Só que é melhor, às vezes é importante que você faça isso, né? Que você leia os papers originais sobre um tema. Você entende melhor, por exemplo, o paper do Enrico Fermi. Vou deixar na descrição. Que deu origem a. Teve um paper do Enrico Fermi que deu origem ao projeto Los Alamos. Foi um paper que falou, ó, talvez seja possível esse bagulho. Da, da, da questão da fissão na parte do urânio, né? E eu vou deixar na descrição o paper, eu já discuti sobre ele, já falei sobre ele em outro vídeo do canal, né? Então, tem. Esse paper é basicamente fundou esse tema. Eu acho que foi em 1939 que foi publicado. Não me engano. Vou deixar na descrição como primeiro, porque é um paper importante. Então você vê que estudar a história, por exemplo, tem o papers da Lisa Meitner, do Marie Curie, relacionado ao rádio. Enfim, lembro que quando eu tava escrevendo um capítulo sobre esse tema no livro, também fiz um vídeo nesse tema, eu vi vários papers que estavam totalmente que eu não sabia, que eu não conhecia, né, nesse tema, que eram extremamente importantes para eu saber como aquilo se desenvolveu, né? Então, a gente pode tirar disso por enquanto, né? Eu vou continuar essa saga, analisando todos os papers, tentando dar um resumo por cima, né? Embora talvez a minha didática tá meio ruim. É, que é muita coisa para falar, mas no geral, o que eu posso, o que eu posso dizer é que o, a forma que o Oppenheimer escreve é boa, ele explica muito bem as coisas. Ele publicou bastante ao longo dos anos. E entender os papers dele, além de dos autores também, é bem importante para entender melhor como o que a gente tem hoje é como se fosse a forma final, né? Quando você vê, você que já estudou a forma final, você aprende num curso, na faculdade, você vê pela história, você consegue entender melhor como a teoria funciona. E aprender sobre física quântica é bom você saber a história de todos os papers históricos sobre esse tema. Teve, por exemplo, um curso da Universidade de Geneva que é sobre biologia molecular. Só que esse curso, professor, tá no curseiro esse curso. Ele só fala de papers históricos sobre biologia molecular, desde o Mendel até os dias de hoje, né? Então ele vai pelos papers principais. Por exemplo, o DNA do Francis e Crick. Tipo, papers específicos importantes na história relacionados àquele tema. Quando você vê aqueles papers, você consegue entender melhor como aquele tema foi formado, né? Te dá um entendimento muito maior. Você vê lá no livro texto, tá pessoa. Por exemplo, você vai estudar termodinâmica. Você vai falar, por exemplo, isso daqui é equação de Clausius. Isso daqui é a forma como Maxwell descreve a absorção, por exemplo. Radiação. Vai mostrar as equações dele. Só que quando você vai ler o livro do Clausius, você vê que ele fala um monte de coisa. Muitas coisas interessantes. E a pessoa
que te ensinou sobre Clausius. Ele mostrou uma ou duas equações, três. Mas você vai ver no livro dele tem um monte de descrições. Que são muito boas. Então, é muito importante pra você entender melhor um tema. Analisar historicamente como aquele tema se desenvolveu. Então era isso. Próximo episódio, a gente vai falar de novo sobre papers do Oppenheimer. Focando na parte acadêmica dele, né? De forma linear, né? Cronológica. Talvez algum desses papers eu vou ter que pular por enquanto, depois eu volto pra eles. E porque eles são grandes, né? Então, era isso, até o próximo episódio.